Fala Big Geeks! Hoje eu estou trazendo aqui 8 motivos para você comprar o Galaxy A24. Esse smartphone que está com preço muito interessante e que conta aí com uma tela Super AMOLED, com um visual realmente muito bonito, vem também com um ótimo conjunto de câmeras, traz um desempenho bem legal, já vem de fábrica com Android 13 e vai receber 4 atualizações de Android. Enfim, um smartphone muito bom pelo preço que custa. Mas como nada é perfeito, eu também vou apresentar para vocês 4 motivos para você não comprar o Galaxy A24. Quer saber quais são todos eles? Então assiste esse vídeo até o final, mas antes só vou pedir para você deixar aquele like esperto que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E antes de começar, quero fazer aqui um resumo rápido sobre as características do Galaxy A24 4G. E esse aparelho aqui se destaca pela sua tela. Temos um display Super AMOLED com uma qualidade bem legal, resolução Full HD+, taxa de atualização de 90 Hz. É uma tela com uma qualidade bem legal, apesar das suas bordas sendo um pouquinho grande demais, e a câmera frontal de 13 megapixels fica aqui nesse recorte em formato de gota. Visualmente o aparelho é muito bonito, traz o acabamento em plástico, mas com esse efeito bem legal aqui na tampa traseira, que realmente chama muita atenção. Ele vem equipado com o chipset Helio G99, com suporte às redes 4G, infelizmente ele não conta com suporte ao 5G, vem com 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh com um carregador de 15 watts na caixa. Ele possui 3 câmeras traseiras com sensor principal de 50 megapixels, ultra-wide de 5 megapixels e uma macro de 2 megapixels. O interessante é que aparelhos nessa faixa de preço, infelizmente, estão deixando de trazer a lente ultra-wide. E apesar da resolução ser baixinha, de 5 megapixels, é uma câmera boa e é legal que ela esteja presente aqui no Galaxy A24. O aparelho vem de fábrica com Android 13, interface One UI 5 e tem a promessa de 4 atualizações, então ele deve ser atualizado até o Android 17. Tudo isso por um smartphone que está custando na faixa dos R$ 1.100. E ele vale muito a pena, apesar de trazer aqui alguns probleminhas. Bom, mas antes, vamos começar pelos motivos para você comprar o Galaxy A24 4G. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é a sua tela. Temos aqui um display muito bom, com uma qualidade legal, com cores bastante vibrantes. Isso porque ele traz uma tela Super AMOLED com resolução Full HD+, 2340 por 1080 pixels e com a taxa de atualização de 90 Hz. Então temos uma tela com uma qualidade bem legal, ângulos de visão excelentes e também com a taxa de atualização de 90 Hz, o que garante uma interface mais suave aqui para esse aparelho. Não são todos os aparelhos que estão trazendo tela Super AMOLED nessa faixa de preço. Até mesmo a Samsung tem deixado essa tecnologia de lado com aparelhos como o A14 ou M14 5G, que são aparelhos mais simples, eles estão trazendo telas LCD. Então, para quem está procurando um smartphone com tela Super AMOLED que também seja barato, tá aqui a sugestão, o Galaxy A24. O segundo motivo para você comprar esse aparelho está no seu visual. Apesar dele trazer tampa traseira e as bordas feitas em plástico, um acabamento mais simples, visualmente o aparelho é muito bonito. Eu particularmente achei ele até mais bonito do que o Galaxy A34, que tem um visual parecido, mas essa tampa traseira espelhada aqui mostrando esses efeitos realmente deixa o aparelho muito bonito. É uma pena que essa traseira acaba sendo imã para marcas de dedos. É muito fácil deixá-lo marcado e acredito que ele também seja mais suscetível a arranhões, justamente por trazer uma tampa traseira mais brilhante. Mas visualmente não há dúvidas de que o aparelho está muito bonito. O terceiro motivo para você comprar o Galaxy A24 é que ele traz um bom conjunto. Apesar de algumas pessoas torcerem o nariz para o Helio G99, ainda assim é um chipset muito bom, com uma boa potência e com certeza não vai prejudicar o desempenho aqui do A24, que apresenta alguns probleminhas, mas lá para frente eu vou falar melhor sobre esse assunto. No geral, temos aqui um desempenho muito bom. O Helio G99 traz 8 núcleos, sendo 2 da série A76 de performance rodando até 2.2 GHz e mais 6 A55 de eficiência energética rodando até 2 GHz. E a GPU é a Mali G57MC2. O aparelho conta também com 4 GB de memória RAM. Aqui, ó, se atentem nesse fato de que ele traz 4 GB de RAM. Existe o recurso RAM Plus, que utiliza parte do armazenamento para auxiliar a memória RAM e é possível utilizar até 4 GB do recurso RAM Plus. Você pode desligar o recurso, utilizar 2 ou 4 GB. E é um chipset que na maior parte do tempo entrega uma boa performance aqui no Galaxy A24, rodando a interface, os aplicativos, o sistema. Eventualmente você vai experimentar alguns engasgos. Daqui a pouco eu explico melhor sobre essa questão, sobre esses engasgos que o A24 apresenta, mas felizmente isso não acontece o tempo todo. A maior parte do tempo temos aqui uma boa performance no aparelho, mas eventualmente ele vai apresentar sim alguns pequenos engasgos.
O quarto motivo para você comprar o Galaxy A24 estão nas suas câmeras. Temos aqui um conjunto muito bom, apesar da lente ultra-wide ter uma lente com resolução baixa de apenas 5 megapixels, ainda assim ela consegue entregar boas fotos e fazer bons vídeos, isso em situações com bastante luz. E tem muito aparelho sendo lançado hoje sem lente ultra-wide, então aqui, mesmo sendo uma lente mais simples, acaba sendo um ponto positivo para esse aparelho. Já a lente principal, essa se sai muito bem, até mesmo em situações de pouca luz. Temos aqui uma câmera principal de 50 megapixels com abertura de 1.8. A lente ultra-wide tem 5 megapixels e abertura de 2.2 e ele traz uma lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4. A câmera frontal tem 13 megapixels com abertura de 2.2 e fica aqui nesse recorte em formato da letra U aqui na própria tela. Em câmeras o aparelho se sai muito bem, ele consegue filmar em até Full HD a 30 quadros e traz HDR automático para todas as lentes. Conta também com modo noturno, porém apenas para a câmera frontal e para a câmera principal. Como a ultra-wide tem uma resolução muito baixa de 5 megapixels, não dá para você combinar pixels para formar um pixel maior, porque deixaria a foto final com uma resolução muito baixa. Se você combinar 5 megapixels no formato de 4:1, por exemplo, vai dar uma foto de 1.2 megapixels, então não valeria a pena usar aqui o modo noturno para lente ultra-wide. Mas a câmera principal e a frontal contam com esse recurso, e para fotos à noite é recomendável usar mesmo a câmera principal, que traz uma qualidade superior, é uma câmera muito boa inclusive, tanto para fotos quanto para vídeos, e o modo noturno dela é bastante eficiente. Então é um aparelho que vai entregar boas fotos e bons vídeos, e com a câmera principal até mesmo em situações de pouca luz. Com as demais lentes você vai ter resultados melhores durante o dia, o modo HDR é bastante eficiente também, e considerando a faixa de preço do A24 de R$ 1.100, são câmeras que entregam um ótimo resultado. O quinto motivo para você comprar o Galaxy A24 está na questão das atualizações. Segundo eu vi em várias notícias, esse aparelho deve receber 4 atualizações de Android, o que não é muito comum, principalmente em smartphones nessa faixa de preço. Para efeito de comparação, o Galaxy A14 5G e o M14 5G irão receber apenas 2 atualizações contra as 4 aqui do Galaxy A24. O aparelho já vem de fábrica com Android 13, então ele vai receber o Android 14, 15, 16 e até o 17, e serão 5 anos de atualizações. Infelizmente eu não encontrei uma fonte oficial da Samsung divulgando essa informação, até procurei notícias da própria Samsung divulgando essas 4 atualizações, mas como vários sites noticiaram que o aparelho vai receber 4 atualizações de Android, acredito que realmente seja isso. Pelo menos 2 atualizações estão garantidas, mas segundo informação de vários sites, o aparelho deve ser atualizado para 4 versões do Android, então ele vai ser atualizado até para o Android 17. E mais um motivo para você comprar o Galaxy A24 é justamente a sua interface. Temos aqui o Android 13 e a interface One UI 5.1, e o interessante é que ela conta com muitos recursos. Até algumas funcionalidades que não costumavam estar presentes em aparelhos mais baratos, a Samsung acabou implantando aqui nesse smartphone, como por exemplo o Always On. O Always On, para vocês terem ideia, não estava presente na geração anterior do A34, o Galaxy A33, mas agora ele está presente aqui no Galaxy A24, então um recurso bem legal que está nesse smartphone. Outro recurso bastante legal é o atalho aqui para você abrir o aplicativo de câmera dando 2 toques no botão liga-desliga. Ele também traz o painel Edge, que é essa barrinha lateral que te dá atalhos para vários aplicativos, para funções como captura de tela, gravação de vídeo e de áudio também. Por aqui você aciona a bússola, a régua. Dá para baixar outros aplicativos na Galaxy Store também, para você aumentar a funcionalidade aqui do painel Edge. E por aqui você também tem um atalho para acessar toda a gaveta de aplicativos. Então é uma barra bastante útil aqui para você ter acesso aos atalhos. E por aqui você também consegue abrir o modo de aplicativos em tela dividida. Tenho aqui um atalho, por exemplo, ó. Aqui é o YouTube e o navegador, o Samsung Internet, por exemplo. Então tá aqui abrindo os dois no modo tela dividida. Dá para você redimensionar também, inverter a ordem. Por aqui eu também consigo tirar o aplicativo de tela dividida e colocar em janela flutuante. Olha que legal. Então essa interface é bastante funcional, tem muitos recursos e ela tem um comportamento muito bom, além de ser muito bonita. Aqui colocando em tela cheia, eu posso deslizar da borda para o centro para poder transformar o aplicativo em exibição pop-up. Tá aqui, ó, ele fica numa janela flutuante e da mesma forma eu também posso, com o aplicativo em tela cheia, deixa eu fechar esse outro aqui, deslizar com os 2 dedos de baixo para cima para poder acionar o modo de tela dividida. Então posso fazer isso pelo painel Edge, pela multitarefa ou através de gestos eu consigo aqui transformar o aplicativo em exibição pop-up ou em tela dividida. Temos também o suporte ao tema escuro,
que você aciona diretamente aqui pela barra de notificações. E olha, tá bem rápido aqui para acionar o tema escuro. Você também pode personalizar os ícones dos aplicativos para seguir a cor do papel de parede. Então tem várias opções aqui de personalização e tudo isso com uma resposta bastante suave na maior parte do tempo. Temos aqui uma resposta muito boa. Reparem, por exemplo, a velocidade de transição entre o modo escuro e o modo tradicional. Ele é muito rápido aqui na hora de adicionar. Então, para as pessoas que reclamam aqui do desempenho do Galaxy A24, isso acontece, mas não é sempre. Reparem, por exemplo, que agora eu tenho uma interface bastante responsiva, por exemplo. Aqui, deixa eu tentar acessar a multitarefa, que eu estava abrindo aqui o Samsung Pay, tá aqui, ó, fazendo a transição entre os aplicativos. Então temos uma interface bastante rápida, bastante responsiva, e ela tem muitos recursos e uma aparência muito bonita também. E vocês viram aqui que sem querer eu acionei o Samsung Pay, e esse aqui é o 7º motivo para você comprar o Galaxy A24, isso porque o aparelho traz NFC. Através dele você pode criar uma carteira virtual, seja pelo aplicativo Samsung Pay, que agora se chama Samsung Wallet, ou pelo aplicativo Google Pay. Então dá para você criar uma carteira digital e fazer o pagamento diretamente por aproximação, algo que nem sempre está presente em aparelhos mais baratos, mas que está aqui no Galaxy A24. O aparelho também conta com Wi-Fi Dual Band, suportando as redes de 2.4 e de 5 GHz. E por fim, o último motivo para você comprar o Galaxy A24 está no seu preço. Esse é o maior diferencial desse smartphone. Afinal de contas, o Galaxy A24 está custando ali na faixa dos R$ 1.100. No momento que eu estou gravando esse vídeo, é possível encontrar esse aparelho por R$ 1.144 à vista ou R$ 1.299 a prazo. É um valor muito bom por todo o conjunto que esse smartphone oferece, trazendo aí uma tela Super AMOLED com resolução Full HD+, com uma qualidade bem legal, um visual muito bonito, câmeras muito boas, um ótimo desempenho. Então o preço do Galaxy A24 acaba sendo o grande diferencial aqui desse smartphone. E antes de falar dos motivos para você não comprar o Galaxy A24, eu quero citar algumas menções honrosas, que são itens que o aparelho traz que estão presentes na maioria dos smartphones dos concorrentes, mas que ainda assim acabam sendo bastante interessantes. Um deles é o sensor de tais, que fica aqui na lateral, uma posição que eu gosto bastante, e ele não é instantâneo, mas costuma ser muito preciso, e tem uma boa velocidade também. Não é instantâneo, mas é rápido. Tá aqui, fazendo mais uma vez o bloqueio. Ele também conta com desbloqueio facial, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Aqui ele demorou um pouco para desbloquear dessa vez, mas agora acho que eu encontrei a posição correta. E a outra menção rosa vai para sua bateria, que tem 5.000 mAh, que é uma capacidade padrão, mas o aparelho costuma ter uma boa autonomia, então fica o destaque também para sua bateria de 5.000 mAh. E agora vamos falar dos 4 motivos para você não comprar o Galaxy A24. E o primeiro deles é bem óbvio, que são os seus acessórios, que eu até não citei num vídeo aí de um smartphone Samsung que eu fiz recentemente, dos motivos para comprar e não comprar, mas é tão óbvio que às vezes até eu esqueço de citar, que são justamente os seus acessórios ou a ausência deles. Infelizmente, a caixa do Galaxy A24 é a mais simples possível. Só vem o aparelho, o manual, a ferramenta de remoção do SIM card e também o seu carregador de 15 watts. O interessante é que o aparelho até suporta carregadores mais potentes, de até 25 watts, mas a Samsung acaba mandando um carregador mais simples com apenas 15 watts. Nada de fone de ouvido, nada de capinha, nada de película, temos aqui o básico na caixa do Galaxy A24. Pelo menos o aparelho traz um preço mais interessante, então eu abriria a mão aí dos acessórios para ter um preço mais competitivo aqui no aparelho. Se o preço estiver mais legal, tudo bem, pode tirar os acessórios, não tem problema. Agora se o aparelho custa muito caro e ainda vem sem acessórios, aí sim para mim é um grande problema. O segundo motivo para você não comprar o Galaxy A24 é que ele traz áudio mono. Eu saio apenas aqui por baixo, tanto que eu consigo abafar completamente colocando o dedo em cima. A qualidade do áudio é boa, mas infelizmente é mono, poderia ser áudio estéreo. Nessa faixa de preço, apesar de não ser algo comum, já existem algumas opções que trazem áudio estéreo, como o Moto G52 e o Moto G32. São dois smartphones que contam com áudio estéreo, infelizmente o recurso não está presente aqui no Galaxy A24. E o terceiro motivo para você não comprar esse aparelho já pode pesar mais na sua decisão, que é a ausência do suporte às redes 5G. O aparelho só vem com um suporte às redes 4G. Eu acredito que o 5G ainda tem um longo caminho para se popularizar, tá certo que ele traz velocidades mais altas, é uma tecnologia que estará cada vez mais presente
no dia a dia dos brasileiros. Porém, hoje o 4G ainda consegue atender muito bem. Com 4G você consegue assistir vídeos, consegue navegar na internet, acessar e-mails, redes sociais. Você consegue fazer tudo no 4G que você faria no 5G. Acredito que tudo que o 5G consegue fazer, o 4G também consegue. Claro que as velocidades no 5G serão maiores, mas a velocidade do 4G é mais do que o suficiente para você navegar na internet, assistir streaming, utilizar o smartphone sem precisar de uma rede Wi-Fi. Então, por isso, apesar de achar interessante o 5G, acredito que nesse momento ele ainda não seja um recurso essencial. Para aquelas pessoas que ainda estão na dúvida se devem comprar um aparelho com 5G ou 4G, eu, por exemplo, acho mais interessante o Galaxy A24 do que o Galaxy M14 ou o Galaxy A14, ambos com suporte às redes 5G. Agora, o quarto motivo para você não comprar o Galaxy A24 é o que mais me incomoda, que são os seus 4 GB de memória RAM. Eles são suficientes para a maioria das situações, mas tem algumas situações que a gente já percebe que mais memória RAM faria a diferença aqui no desempenho desse aparelho. Principalmente quando você liga o Galaxy A24, eu vou tentar deixar aí uma demonstração de como ele engasga bastante nesse momento, quando vai começar a carregar os aplicativos e também quando ele está fazendo a atualização ou download de vários aplicativos. A gente percebe alguns engasgos que acabam atrapalhando um pouquinho a experiência de uso. E acredito que o problema sejam justamente os 4 GB de memória RAM. O próprio Google afirmou que para o Android 13 o mínimo recomendado seriam 6 GB de memória RAM. E é até por isso que existe o arquivo swap, que é a tal da memória estendida ou RAM Plus, como é chamada aqui nos sistemas da Samsung, onde você pega parte do armazenamento como auxílio da memória RAM. Aqui no A24 você pode deixar esse recurso desligado, usar 2 ou até 4 GB do recurso RAM Plus aqui no Galaxy A24. Eu recomendo fortemente de que você deixe o recurso ligado e, se possível, use até os 4 GB para poder melhorar o desempenho aqui desse aparelho. Claro que memória RAM é muito mais rápida do que o armazenamento, seria uma solução paliativa e não a solução ideal, seria muito melhor que esse aparelho trouxesse 6 GB de memória RAM, mas infelizmente não há muito o que fazer, até porque isso encareceria o preço do smartphone e deixaria ele mais caro. Então aqui a solução é mesmo utilizar o recurso RAM Plus. Olha, na maior parte do tempo você não vai ter problemas de desempenho. Reparem, por exemplo, que eu estou usando aqui a interface e ela está ágil, ela está bastante responsiva. Aqui mostrando a multitarefa, ó, a rolagem é rápida, na hora de abrir os aplicativos também. Ele até apresenta um pouquinho de engasgos na abertura, mas olha só, a rolagem do Gmail aqui está bastante rápida. Isso acontece a maior parte do tempo, mas em algumas situações a gente percebe que o aparelho trava um pouquinho, engasga um pouquinho, e isso acontece justamente por causa dos 4 GB de RAM. Acredito que com pelo menos 6 GB o desempenho seria melhor, mas em todo caso isso não é frequente. Eventualmente acontece, eu já vi algumas pessoas reclamando aqui de que o aparelho apresenta alguns engasgos durante o uso, mas isso não é frequente, mas fica aqui essa ressalva importante. E da mesma forma que eu falei que tinham menções honrosas para o Galaxy A24, também vou trazer aqui uma menção desonrosa para esse aparelho, se é que essa expressão existe. Em todo caso, ela vai aqui para as bordas. Temos muitas bordas nesse aparelho, principalmente considerando que esse smartphone traz uma tela Super AMOLED, que costuma trazer bordas mais finas, né? Mas elas são bastante espessas, principalmente a borda inferior, e ainda temos esse recorte abrigando a câmera frontal. Poderia ser um furo na tela, que é uma solução mais elegante e melhoraria ainda mais o aproveitamento aqui da área frontal. Mas não é um recurso grave, já que o display do Galaxy A24 tem uma qualidade excelente. Bom, galera, então é isso. Esses são os motivos para você comprar ou não comprar o aparelho. No geral, eu compraria fácil o Galaxy A24, um smartphone que manda muito bem na sua faixa de preço atual, e hoje, nessa faixa dos R$ 1.100, eu acredito que seja a melhor opção para você comprar hoje. E olha que existem muitas opções legais, como o A14, o M14 que eu já citei para vocês, o Moto G52 e o Moto G32, então existem muitas opções legais, mas o Galaxy A24 é a minha preferida entre todos eles. Bom, e você? Você compraria o Galaxy A24? Deixa aí nos comentários para a gente continuar esse bate-papo, e não esqueça também de deixar o like no vídeo, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!